Julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional e de argumentação. Se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição composta S igual P então Q, se e somente se Q ou não P é uma tautologia, isto é, independentemente dos valores lógicos P ou F atribuídos a P e Q, o valor lógico de S será sempre verdade. Pessoal, a banca já explicou o que é a tautologia. Então, ela está dizendo que naquela bicondicional, eu sempre terei valores lógicos verdadeiros, ou seja, eu terei uma tautologia. Vamos conferir. E observe que o conectivo principal é uma bicondicional. Isso facilita a nossa vida. Por quê, pessoal? Vou reproduzir aqui a bicondicional, beleza? Nós temos aqui, ó, P, então Q. Tem colchetes ali, vou colocar parênteses, tá? Diferença nenhuma. Bicondicional, Q ou não P. Não precisa colocar, pessoal, este parênteses aqui, tá bom? Tá aqui só para poder enganar o aluno, não precisa. Ok. Qual o bizu da bicondicional quando a gente pensa em tautologia, pessoal? É deixar os dois lados iguais ou equivalentes. Se os dois lados são iguais ou equivalentes, eu já tenho tautologia. Não preciso recorrer à tabela verdade. Então, qual a malandragem aqui do aluno? Ele vai colocar um olho nessa parte aqui, vai ficar vesguinho. Ele vai colocar um olho para cá e o outro olho para lá. Vai ficar todo vesgão. E fica assim. Eu vou até melhorar esse outro olhinho aqui, para vocês entenderem a brincadeira, tá? Ele deixa um olho no padre, outro olho na missa. Ou seja, um olho para cá e o outro olho para lá. Ele fica estrábico, fica meio bugadão mesmo, não tem problema nenhum. Observe que aqui, pessoal, eu tenho uma condicional do tipo P então Q. E aqui eu tenho uma disjunção do tipo Q ou não P. O aluno que é malandro, ele sabe que essas proposições são equivalentes. A equivalência de uma condicional é uma disjunção do tipo não P ou Q. E a equivalência de uma disjunção do tipo não P ou Q é uma condicional do tipo P então Q. Mas, Júlio, mas espera aí, porque aqui tem Q ou não P. E você está falando que a equivalência de uma condicional do tipo P então Q é não P ou Q. Sim, porque a disjunção ela é comutativa. Então, não P ou Q é a mesma coisa que Q ou não P, não faz nenhuma diferença. Então, o aluno que está treinado, se você é esse tipo de aluno, já está estudando há bastante tempo, já identificou que elas são equivalentes, e eu sempre falo que quando eu estudo tautologia, eu tenho um assunto multidisciplinar, se você já sabe que essas proposições são equivalentes, acabou, nós já temos uma tautologia. Então, acabou a questão. Então, isso aqui é a tautologia porque elas são equivalentes. Ela é a tautologia. Não preciso recorrer à tabela verdade. Então, o item correto e o gabarito é certo. Júlio, mas como é que eu sei que elas são equivalentes? É porque existem duas regras de equivalência de uma condicional. E a disjunção é uma delas. Vamos falar sobre as duas regras, tá bom? Só para poder contextualizar a nossa correção. Se eu tenho uma condicional do tipo P então Q, eu tenho duas equivalências possíveis sem uso de tabela verdade. Na primeira, eu vou negar o antecedente, a negação de P, que representa o antecedente é a não P, e eu vou repetir o consequente. Aqui é a proposição Q. Sai a condicional e entra a disjunção. Lembrando, pessoal, que não P ou Q equivale a Q ou não P. Então, aqui eu tenho uma regra de equivalência. Repare que eu tenho Q ou não P, que equivale a não P ou Q. Por isso que elas são Q? Equivalentes, tá, pessoal? Se essas proposições são equivalentes, significa que nós temos uma tautologia, porque na bicondicional, se as proposições são iguais ou equivalentes, sempre teremos tautologia. Esse é o bizu, não precisa de tabela verdade. E eu mostrei a regra de equivalência utilizada. Júlio, qual é a outra possibilidade de equivalência de uma condicional? É o que a gente chama de volta negando, ou alguns preferem nega em X. O que é volta negando? Eu estou aqui, ó, olhando para lá, tá vendo? Sempre bugadão. Se você olhar da esquerda para a direita, você tem P, então o quê? Tá vendo? Primeiro vem o P, depois vem o Q. Aí o que você faz? Você volta negando. Você olha da direita para a esquerda, todo boladão, todo bugadão, e nega. Quando você olha da direita para a esquerda, quem aparece primeiro? Q. Aí você nega não Q. Quem aparece na sequência? P. Aí você bota não P. E você mantém a condicional. Essa é a outra equivalência da condicional que a gente chama de contrapositiva. Tá bom, pessoal? Então, proposições equivalentes. Por se tratar de bicondicional, eu sempre tenho valor lógico verdadeiro, então é a tautologia, ratificando o gabarito como correto, gabarito certo, item correto. Beleza, pessoal? Show de bola?